Muito bem, tendo despedido as crianças, vamos voltar à Epístola de Paulo aos Filipenses, não é? Nós temos pregado uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos ainda no primeiro capítulo, então abra Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o mesmo texto do último domingo, porque nós dividimos em duas partes este texto. Filipenses 1, de 3 a 11. Filipenses 1, de 3 a 11. No domingo passado, nós consideramos os versos 3 a 7. Hoje vamos considerar os versos 8 a 11. Mas vamos ler todo o texto, porque ele forma uma unidade. Eu leio, você acompanha silenciosamente, e a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, enquanto explicamos o sentido do texto. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós pedimos-te que tu estejas agora, por meio do teu Espírito, trabalhando nos nossos corações. Que tu trabalhes no coração deste que fala, que tu trabalhes nos corações daqueles que ouvem, de tal maneira que todos nós consigamos ouvir a tua voz nesta noite. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, que a tua palavra poderosa promova em todos nós aquelas mudanças que o Senhor deseja promover. Muda-nos, corrija-nos, alimenta-nos, consola-nos, repreende-nos por meio da tua palavra. Faze isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você sabe orar? Pergunta pode parecer simplória, não pode? Você sabe orar? Eu sei, pode soar simplória a pergunta, mas cuidado. Não seja precipitado na resposta.
Você sabe orar? Lembre-se de que os primeiros discípulos do Senhor Jesus fizeram um pedido a ele. Eles pediram certa vez: Senhor, ensina-nos a orar. Então eles não se sentiam assim tão qualificados para orar. Lembre-se também de que, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirmou, sob inspiração de Deus, que nós não sabemos orar como convém. Então, irmãos, eu espero que hoje nós tenhamos a oportunidade de aprender mais sobre a prática da oração. Eu espero que o Senhor ensine a você e ensine a mim a orar como convém. É que nós estamos examinando esta passagem desde o domingo passado, e ao examinar essa passagem, nós estamos examinando a oração de Paulo pelos filipenses. Então, desde domingo passado, nós estamos vendo Paulo falar das suas orações pelos filipenses. No domingo passado, se você esteve aqui conosco, você se lembra que Paulo diz que orava pelos filipenses, dando graças a Deus por eles. Então, nós examinamos as orações de ação de graças de Paulo, e naquela ocasião nós tivemos a oportunidade de conhecer o segredo do contentamento do apóstolo Paulo. Mas a oração de Paulo pelos filipenses não era apenas oração de ação de graças. Se você está com a sua Bíblia aberta, chamo a sua atenção para o verso 9 do texto que lemos. Paulo, depois de dizer que orava agradecendo a Deus pelos filipenses, aí no verso 9 ele diz: e também faço esta oração. O que ele está dizendo é, depois de dizer que ele dava graça, e eu também faço um outro tipo de oração por vocês, filipenses. Além de orar dando graças, que tipo de oração Paulo fazia pelos filipenses? Está claro aí que, além de dar graças, Paulo intercedia por eles. Então, se no domingo passado nós focalizamos a oração de ação de graças do apóstolo Paulo, hoje nós vamos focalizar a sua oração de intercessão pelos filipenses. E eu quero propor a vocês a seguinte metodologia para a abordagem do texto. Vamos abordar esta oração intercessora de Paulo aos filipenses, fazendo duas perguntas ao texto. Primeira pergunta é: o que Paulo pedia a Deus na sua oração de intercessão pelos filipenses? Então, primeira pergunta: qual era o pedido de Paulo? O que ele pedia? E a segunda pergunta que nós faremos ao texto é: para que Paulo pedia o que pedia? Ok? Então, essa é a abordagem que nós faremos ao texto. O que Paulo pedia e para que ele pedia o que pedia. Então, vamos considerar a primeira pergunta: o que Paulo pedia para os filipenses? A resposta está no verso 9. Veja aí. Paulo pedia a Deus
que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Não está aí, no verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais. Então era isso que Paulo pedia a Deus pelos filipenses. Ele pedia que o amor deles aumentasse mais e mais. Irmãos, aqui a gente já pode fazer uma pausa pequena para aprender com Paulo sobre o que pedir em nossas orações. Aqui a gente já tem uma lição importante. Normalmente nós oramos por cura de enfermidades físicas. Normalmente nós oramos por trabalho, por emprego, por inserção no mercado de trabalho. Normalmente nós oramos pelos nossos estudos, aquele concurso que a gente deseja tanto ter aprovação nele, não é? Eu não sei se você tem percebido isso. Quando a gente participa das reuniões de oração, normalmente os nossos pedidos são desta natureza. Está errado? Não, não está errado, não é? Esses são pedidos legítimos. Estes são assuntos que devem, sim, fazer parte da nossa agenda de oração. Mas eu tenho notado que é raro a gente pedir que orem, por exemplo, para que o nosso amor aumente mais e mais. Não é? Esse é um pedido inusitado. Não é comum a gente ver hoje, no meio do povo de Deus, alguém fazer um pedido desta natureza. Então, Paulo está aqui pedindo exatamente isso em sua oração pelos filipenses. Ele pedia para que o vosso amor aumente mais e mais. Dito isso, o que significa esse pedido de Paulo? Que o vosso amor aumente mais e mais. Irmãos, isto significa que Paulo está aqui interessado em que os filipenses estejam fazendo progresso na vida cristã. Esta é a ideia da expressão que o vosso amor aumente mais e mais. Em outras palavras, o que Paulo está querendo é que os filipenses progridam mais e mais na vida cristã. Então a gente já pode aprender mais alguma coisa aqui sobre a natureza da vida cristã. Se Paulo está pedindo aqui para que eles progridam cada vez mais, o que Paulo está temendo aqui é a estagnação na vida cristã. Podemos aprender aqui que a estagnação não é própria da vida cristã. Estagnação significa morte. Um ser vivo precisa crescer, precisa progredir. E é por isso que Paulo está aqui pedindo a Deus que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais, ou seja, que a vida cristã deles pudesse progredir, crescer cada vez mais. Ele está orando pelo aperfeiçoamento cristão deles. Mas por que é que Paulo fala da vida cristã em termos de amor? Notem que Paulo não diz, olha, eu oro para que a vida cristã de vocês ganhe profundidade. Eu oro para que a vida cristã de vocês ganhe amplitude, ganhe robustez. Eu oro para que vocês se tornem cristãos mais maduros. Paulo não usa essa terminologia, mas ele diz, eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais.
Por que é que Paulo fala da vida cristã em termos de amor? Irmãos, ele fala em termos de amor porque o amor é o cerne da vida cristã. O amor é o conteúdo do cristianismo bíblico. Olha, Paulo usa, por exemplo, uma metáfora para falar da vida cristã. Ele fala, às vezes, do cristão como um edifício que está sendo edificado, ou como uma planta que o Senhor plantou. Depois você pode verificar lá em Colossenses, capítulo 2, verso 7, Efésios 3, 17. Paulo diz que nós somos como plantas enraizadas no amor. Nós somos como edifícios edificados no amor. Então, para Paulo, o amor é o terreno no qual o verdadeiro cristianismo está enraizado. O amor é o terreno no qual o edifício da vida cristã está alicerçado. É por isso que Paulo diz também, na carta aos Colossenses, que o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, é o amor que nos vincula ao Senhor e nos vincula uns aos outros. Irmãos, não foi sem razão que, quando estava tratando dos problemas da igreja de Corinto, sobretudo as divisões daquela igreja, Paulo disse a eles: olha, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele passa a mostrar no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios o amor como o caminho sobremodo excelente. E ele mostra que todo cristianismo, que toda atividade cristã não teria nenhum valor, nenhum sentido sem o amor. Paulo diz lá no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios da teologia, ainda que eu fosse capaz de operar milagres, ainda que eu doasse todos os meus bens para atender à necessidade dos pobres, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, nada disso seria cristianismo verdadeiro sem o amor. Então, irmãos, é por isso que, para Paulo, o aumento do amor significa o florescimento da vida cristã, o florescimento do cristianismo. O amor é o cerne e o conteúdo da vida cristã. João disse com todas as letras: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é por isso que o que Paulo está pedindo aqui? Paulo está pedindo uma vida cristã mais profunda, mais ampla, mais robusta para os filipenses, e ele usa essa terminologia, ele fala da vida cristã em termos de amor, porque o amor é o cerne, o conteúdo do verdadeiro cristianismo. Mas ainda um detalhe importante aqui no pedido de Paulo que eu quero salientar. É digno de nota o fato de que Paulo pede que o amor dos filipenses aumente, e olha o detalhe, em pleno conhecimento e toda percepção. Viram aí? É isso que ele diz. Para que o vosso amor aumente mais em mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O que significa isso? Irmãos,
Segundo Martin Lloyd Jones, o famoso pregador londrino, Paulo, ao falar aqui de conhecimento, ao falar de percepção aqui, ele está falando de uma habilidade que, embora envolva o intelecto, ela é uma habilidade de natureza espiritual, que vai além do intelecto. Paulo está falando aqui não simplesmente de um conhecimento, uma percepção natural, mas ele está falando de um conhecimento e de uma percepção espiritual sobrenatural. Deixe-me mostrar Paulo falando desse tipo de conhecimento e percepção na sua primeira carta aos Coríntios. Abra aí, 1 aos Coríntios, capítulo 2. Veja aí como é que Paulo fala desse tipo de conhecimento e percepção que é de natureza sobrenatural. A partir do verso 7, Paulo diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo está dizendo, nós os apóstolos, eu e os demais apóstolos, anunciamos, pregamos coisas que estavam ocultas, eram misteriosas, e Deus nos revelou. Essa é a nossa pregação. É uma pregação a respeito de verdades ocultas que nos foram reveladas. Verso 8. Essa sabedoria que anunciamos é uma sabedoria, diz Paulo, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que faltou aos poderosos desse século? Quando Jesus se colocou no palco da história, eles viram Jesus como se fosse um impostor que precisava ser aniquilado. Eles não tiveram esse tipo de entendimento sobrenatural a respeito de quem é Jesus. Se eles tivessem tido esse tipo de conhecimento, esse tipo de percepção, em vez de matá-lo, eles teriam adorado o Senhor. Então faltou a eles esse tipo de sabedoria, de conhecimento, de percepção, que vai além do intelecto. Verso 9. Mas como está escrito, aí Paulo diz aí no verso 9, o Antigo Testamento já falava desta falta de sabedoria nos seres humanos. Verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, esse tipo de sabedoria, esse tipo de percepção, não é uma conquista cognitiva dos seres humanos. Não é algo que se consegue ter de maneira natural. Verso 10. Mas esse tipo de sabedoria que nós não conseguimos conquistar por nós mesmos, verso 10, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, meus irmãos, Paulo e os demais apóstolos ensinavam coisas a respeito de Deus, a respeito do plano eterno de Deus, coisas que estavam ocultas. Essas verdades não são acessadas pela mente humana por si mesma. Estas verdades só são acessadas por revelação do Espírito Santo. Então, esse tipo de conhecimento
a respeito do qual Paulo ora pelos filipenses, não é uma conquista cognitiva, mas é uma dádiva da graça de Deus. É algo que Deus dá pelo Espírito Santo. É claro que envolve instrução. Tanto é assim que Paulo escreveu esta carta para instruir os filipenses nestas verdades. Mas o que eu estou dizendo é que não basta instrução. É por isso que, além de instruir, o que Paulo faz aqui? Ele ora. Ele ora pelos filipenses. O conhecimento que Paulo tem em mente aqui é uma dádiva graciosa de Deus. Lembra que Jesus orou sobre isso? Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Irmão, irmã, se estas verdades fazem sentido para você, se você entendeu estas verdades, não é porque você é mais inteligente do que os outros, é porque Deus foi gracioso com você e lhe deu esse entendimento, e lhe deu esta percepção. Então, o que Paulo pede para os filipenses? Ele pede que o amor deles aumente mais em mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, esse é o pedido que Paulo faz. E a gente já pode aprender mais coisas aqui, porque esse pedido de Paulo nos mostra, nos ensina que o amor não é cego, não é verdade? A gente costuma dizer que o amor é cego, mas o verdadeiro amor não é cego. O amor cristão é cheio de conhecimento e de percepção. Sem conhecimento, sem percepção, o amor se degenera em sentimentalismo piegas. O verdadeiro amor não é sentimentalismo insípido. Quando Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, o verdadeiro amor está atrelado àquilo que é justo, àquilo que é correto, àquilo que é verdadeiro. Então, o que Paulo está pedindo aqui para os filipenses? Paulo pede para que o amor deles aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, essa é a primeira pergunta. O que Paulo pede, acabamos de ver. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: para que Paulo pede o que pede? Para que Paulo deseja que o amor dos filipenses cresça mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção? A resposta de Paulo é quádrupla. Paulo dá 4 respostas. Para que Paulo pede o que pede? A primeira resposta está no verso 10. Paulo pede o que pede para que os filipenses pudessem aprovar as coisas excelentes. Achou aí no verso 10? Para aprovardes as coisas excelentes. Então, por que é que Paulo quer que os filipenses cresçam, o amor deles cresçam mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, a fim de que eles possam aprovar as coisas excelentes? Irmãos, o verbo grego que é traduzido aqui por aprovar tem a ideia de testar algo, de verificar
a autenticidade de algo. Então, aprovar as coisas excelentes seria reconhecer aquilo que é excelente. Então, percebam, o verdadeiro amor não é ingênuo. O verdadeiro amor sabe discernir o bem do mal. Ele sabe discernir a virtude do erro. Além disso, ele tem a habilidade de discernir o que é excelente, em contraste com o que é bom. O verdadeiro amor sabe reconhecer o que de fato importa na vida. Então, o interesse do verdadeiro amor é colocado nas coisas excelentes. Então, Paulo ora para que os filipenses sejam tomados por um amor verdadeiro, em pleno discernimento espiritual. Para quê? Para que eles amem aquilo que de fato é amável. Para que eles possam aprovar o que é excelente. Irmãos, isso tem a ver com o paladar espiritual, com o paladar moral deles. O que Paulo quer é que eles tenham a capacidade de ver e provar que o Senhor e a vontade dele é boa. O Senhor é bom e a vontade dele é boa. Paulo quer que eles tenham a capacidade de reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para que eles tenham esta habilidade, é preciso que Deus faça com que o cristianismo deles seja mais e mais aperfeiçoado. Não é isso que Paulo diz escrevendo aos Romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É que, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma indisposição contra Deus e a sua vontade. A vontade de Deus sempre nos parece ruim. Por isso, Deus precisa mudar a nossa mente, corrigir o nosso paladar, para que nós passemos a apreciar a vontade dele como boa, perfeita e agradável. É disso que Paulo está falando. Paulo quer que os filipenses adquiram a capacidade de aprovar o que é excelente. Essa é a primeira razão. Paulo quer que eles tenham discernimento espiritual. Segunda resposta de Paulo. Para que Paulo pede o que pede? Ainda no verso 10. Paulo pede o que pede para que os filipenses sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Acharam aí no verso 10? Para ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então Paulo ora para que o amor dos filipenses cresça mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que eles fossem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, o dia de Cristo é o dia da vinda de Cristo. É o dia com D maiúsculo. É o dia quando todos os salvos estarão aperfeiçoados diante do Senhor. Então, Paulo pede que o amor dos filipenses cresça mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que eles possam aprovar as coisas excelentes e assim serem gradativamente aperfeiçoados, para que estejam prontos no dia de Cristo. Aqui parece haver uma contradição, não parece? Porque no verso 6,
se você der uma olhada no verso 6, você vai ver que Paulo disse que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra nos Filipenses vai completá-la até o dia de Cristo. Ora, se no verso 6 Paulo diz que Deus vai fazer isso e ele está certo de que Deus vai fazer isso, por que chega no verso 9 e ele ora para que isso aconteça? Parece uma contradição, não é? Se ele sabe que Deus vai fazer, para que orar? Parece uma contradição, não é? Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Depois ele fala, eu oro para que vocês sejam aperfeiçoados e sejam inculpáveis, sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Ué, se você já sabe que Deus vai fazer, para que orar? Não tem uma aparente contradição? Mas é aparente a contradição, irmãos. É que nós não temos uma boa compreensão da prática cristã da oração. A oração cristã não é um meio de colocar Deus a nosso serviço. A oração cristã não é um meio de fazer Deus fazer aquilo, de levar Deus a fazer aquilo que ele não quer fazer. Não é um meio de convencer Deus a fazer o que ele não deseja fazer. É o contrário. A oração é para que Deus faça aquilo que ele deseja fazer. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Vós orareis assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a oração é para que a vontade de Deus seja feita e não para que a nossa vontade seja feita. É por isso que nós estranhamos o modo como Paulo pratica a oração. A oração é para que Deus faça aquilo que ele prometeu fazer. Em terceiro lugar, Paulo pede o que pede para que os filipenses sejam também cheios de do fruto de justiça. Essa é a terceira razão pela qual Paulo pede o que pede. Paulo pede para que o amor dos filipenses cresça mais e mais, em pleno conhecimento, para que eles também sejam cheios do fruto de justiça. Está aí. A vida cristã, irmãos, é vida frutífera. Jesus Cristo disse que o cristão está conectado a ele como o ramo da videira está conectado à videira. E Jesus Cristo diz que assim como o ramo frutifica em função desta conexão, assim também aquele que está conectado a Cristo frutifica em função desta conexão. Isso fica claro quando Paulo diz aí no verso 11, que este fruto pelo qual ele ora é mediante Jesus Cristo. Ou seja, o fruto de justiça do qual Paulo está falando aí, ele é produzido em função da nossa conexão com Cristo. Não foi isso que Jesus Cristo disse quando usou a metáfora da videira? Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem estar unidos a Cristo, não podemos frutificar. Então, para que Paulo pede o que pede? Primeiro, para que os filipenses possam discernir as coisas excelentes. Segundo, para que os filipenses sejam perfeitos no dia de Cristo. Terceiro, para que eles possam produzir o fruto resultante da união com Cristo. A última razão pela qual Paulo pede o que pede, e a principal razão, está no final do verso 11.
Para que Paulo pede o que pede? Para a glória e louvor de Deus. Paulo pede em suas orações que o amor dos filipenses cresça mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E ele pede isso para que os filipenses possam aprovar as coisas excelentes. Eles tenham um discernimento espiritual, para que eles saibam o que importa na vida. Ele pede isso para que os filipenses sejam perfeitos no dia de Cristo. E ele pede isso para que os filipenses vivam frutificando em conexão com Cristo. E finalmente ele pede isso para que Deus seja glorificado. Esse é o fim principal da nossa existência. Não é isso que diz o catecismo, o breve catecismo de Westminster? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você sabe orar? Parece simplória a pergunta, não é? O que você normalmente pede em suas orações? As suas orações podem revelar muito do seu coração. E a Bíblia diz, Jesus Cristo disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então as suas orações vão revelar qual é o seu tesouro. Você vai orar pelo que é precioso para você. Quando eu vejo as nossas orações, eu fico com uma suspeita de que nós estamos vivendo apenas em função de coisas que traça e ferrugem corrói. A gente só pede coisas que traça e ferrugem corrói, que ladrão escava e rouba. Parece que nós não pensamos nas coisas lá de cima. Você tem vivido somente em torno de coisas que traça e ferrugem corrói? Ou você já tem aprendido a discernir as coisas excelentes? Irmãos, eu oro. Como o apóstolo Paulo, eu oro por nossa igreja. Eu oro para que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Que Deus nos dê essa percepção sobrenatural, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes, para que nós possamos perceber o que de fato importa na vida, para que nós possamos estar prontos no dia de Cristo e para que nós vivamos vidas frutíferas em união com Cristo. E para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida. Eu quero tomar a oração de Paulo. Paulo orou pela igreja dos Filipenses. E eu quero tomar a oração de Paulo e apresentá-la a Deus nesta noite pela igreja presbiteriana Iguaçu. Eu espero que Deus atenda essa oração, que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, toda a percepção, que aprendamos a discernir as coisas excelentes, que estejamos progressivamente nos tornando aquilo que seremos quando Cristo voltar, que nós possamos viver vida frutífera e que Deus esteja sendo glorificado por meio da vida da nossa igreja. Essa é a oração desse velho pastor por essa igreja querida.